Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma figura muito cara a nós, né? Apresenta a figura da barca, em que os padres da igreja e os santos, sempre que leram esse texto, interpretaram esta barca como uma figura da igreja. E diz aqui que Jesus estava na barca, e esta barca, ela era agitada pelo vento e pela violência da água. A barca agitada, Jesus na barca, mas dormindo, e os apóstolos tomados de pavor. Só que é interessante, enquanto os apóstolos estão morrendo de medo, enquanto a barca é sacolejada, Jesus, ele dorme. Isto é, aqui nós podemos fazer esta aplicação de Jesus, que está aparentemente indiferente à sua igreja, que é agitada nos tempos. Nós podemos ver isso no decorrer da história, nós podemos fazer uma aplicação para a igreja, como podemos fazer uma aplicação também pessoal, isto é, a igreja que no decorrer da história, ela é agitada, né? Diz aqui que a água começa a entrar na barca e como que a fazer afundá-la. Então a barca agitada, a igreja que é sacolejada, que é agitada, Jesus que aparentemente dorme, que ele que é o fundador, o Senhor, o dono da igreja, e aparentemente, isso sim, aparentemente parece com ela não se importar. E aqui, meus irmãos, nós nos colocamos nesta realidade misteriosa, isto é, porque Deus às vezes se apresenta como que dormindo na vida da igreja ou na nossa vida. Deus nunca dorme, o guarda de Israel não dorme nem cochila. Mas por que é que Deus às vezes se faz silencioso, como que cruza os braços, permitindo dificuldades, provações, tribulações na vida da igreja e na nossa vida em particular? Eu gostaria aqui que cada um aqui aplicasse, tanto olhasse isso numa perspectiva eclesial, mas também numa perspectiva particular. Isto é, existem situações em que parece que Deus não se importa conosco. E, meus irmãos, embora nós não tenhamos uma resposta clara para o porquê do silêncio de Deus, embora nós nem sempre tenhamos uma resposta óbvia para a aparente inatividade de Deus, nós não duvidamos que se Deus permite aquela dificuldade, se Deus permite aquela provação, é porque aquilo concorrerá para o nosso bem, se na amizade com Ele estivermos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Meus irmãos, eu sei que vocês conhecem esta passagem, espero até que vocês saibam direitinho onde é que ela está presente, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, mas nós precisamos colocá-la existencialmente na nossa vida, isto é, eu creio, Senhor, eu creio que tudo concorre para o meu bem, se eu estiver na tua amizade, se eu estiver no teu amor, se eu estiver em estado de graça. Por isso, meu santinho, minha santinha, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma provação, a primeira atitude sua não é querer compreender o porquê de aquilo está acontecendo, mas se precaver de estar em estado de graça, de estar na amizade com Deus.
Então, se você está consciente de que está na amizade com Deus, fique tranquilo. Se você tem dúvidas, é melhor entrar na fila da confissão, se confessar, assegurar o estado de graça, e aí sim, uma vez isso assegurado, está com o coração em paz, porque você sabe que independentemente dos acontecimentos, aquilo concorrerá para a sua salvação. São Paulo, eu citei aqui Romanos, capítulo 8, versículo 28, o contexto desta frase, desta afirmação de São Paulo, é um contexto de perseguição, de tribulação, de sofrimento. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que diremos? Versículo 31, diante desta afirmação, o que é que nós iremos afirmar? E ele completa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe, meus santos, o quanto isso deve trazer paz, mesmo que nós tenhamos lágrimas nos olhos, isto é, mesmo que estejamos passando por uma dificuldade e que nos faça objetivamente sofrer, mas nós não iremos nos desesperar. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E tu sabes, Senhor, que não obstante a minha pequenez, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, nós precisamos buscar permanecer no amor de Deus, para que mesmo em meio à barca agitada, mesmo que a nossa alma esteja agitada, mesmo que a nossa vida esteja sendo sacolejada, nós iremos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E São Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então ele deu aqui vários tipos de sofrimento. Quem nos separará do amor de Deus? Se Ele é por nós, se tudo concorre para a nossa salvação, se nós estamos no seu amor, nada nos separará dele. Perseguição, tribulação, morte, nudez, perigo, espada. Por quê? Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores, graças à força daquele que nos amou. Então, meus irmãos, a nossa primeira atitude diante do Evangelho de hoje é, primeiro, assegurar a nossa permanência no amor de Deus. Por isso, eu repito, se você, meu santinho, e vocês que acompanham pelas redes sociais, se você vir que não está em estado de graça, que você está numa situação de pecado, então procure o quanto antes se confessar, para que você esteja na graça de Deus, porque uma vez na graça de Deus, somos mais que vencedores. Uma vez na graça de Deus, o Senhor que é fiel nos sustentará. Uma vez na graça de Deus, não obstante os acontecimentos, por mais que contrários a nós, eles concorrerão para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa felicidade eterna. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Pois bem, então, embora nós nem sempre saibamos por que Deus permite que os vendavais nos visitem, embora nós nem sempre compreendamos por que Deus às vezes permite que nós tenhamos a impressão de que estamos nos afogando, embora nós nem sempre compreendamos uma aparente inatividade de Deus que dormia na barca, nós disso sabemos e nisso nos alicerçamos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, e o nosso coração nesta verdade descansa. Mas cuidado, meus santos, que nós podemos
uma outra realidade é possível. Diante do sofrimento, diante da tribulação, diante do perigo, da nudez, da espada, diante do sofrimento, ao invés de nós crescermos no amor de Deus, ao invés de nós crescermos na fé em Deus, nós podemos nos desesperar. Diz aqui o relato do evangelho de hoje, diz então que Jesus estava na parte de trás, dormindo. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Percebe que a palavra dos discípulos é uma palavra ofensiva até, é quase como que uma chantagem. Senhor, o Senhor não está fazendo nada, nós estamos perecendo, nós estamos sofrendo e o Senhor não se importa conosco. Às vezes, meus santos, nós não verbalizamos tais palavras, mas nutrimos tais sentimentos no nosso coração. Isto é, quando a dificuldade, a tribulação, a doença, a decepção batem à porta da nossa vida, a nossa fé esfria, a nossa piedade esmorece, a nossa dedicação e zelo por Deus se abatem. Então, embora nós não reclamemos de Deus, essas atitudes interiores demonstram a nossa decepção com o nosso Senhor. Isto é, como nós achamos que Ele faz pouco caso de nós, nós começamos a ter uma atitude como que indiferente para com Ele. Não façamos isso, meus irmãos. Meus irmãos, saibamos, nós nem sempre, e aqui eu digo isso, não do alto de um púlpito, cheio de sabedoria, no sentido mais orgulhoso que essa expressão possa dar a entender. Aqui eu digo, meus santos, tendo feito a experiência desta verdade e sabendo que preciso nela crescer cada vez mais, mas nem sempre compreenderemos os caminhos de Deus na nossa vida, mas nós sempre poderemos alegrar o coração dele, dizendo: Senhor, mesmo assim, mesmo sem te compreender, eu creio no teu amor, mesmo sem compreender os teus desígnios na história, eu creio na tua bondade, mas Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas ela ainda é pequena. Eu creio, mas ela é xoxinha, ela precisa desabrochar. Eu quero crer cada vez mais, Senhor. Eu quero crer com lágrimas nos olhos e não apenas com o coração cheio de alegria, porque crer com o coração cheio de alegria é fácil. Crer que Jesus era Senhor, quando Ele se colocou de pé e disse ao vento: cala-te, foi fácil. Crer no amor de Jesus e crer que Jesus com eles, com os apóstolos, se importava, quando Ele acalmou a fúria das águas, foi fácil. Mas crer que Jesus comigo se importa, quando os meus afetos dizem algo diferente, isso é fé verdadeira. Não obstante, Senhor, a minha agitação interior, eu digo: eu creio na tua bondade, eu creio que tu és todo-poderoso e que tu tens o mundo em tuas mãos, que nada acontece sem que haja a tua permissão, e que todo o teu querer e toda a tua permissão provém do teu amor por mim. Tu me amas, Senhor, e para que este amor transforme a minha vida e concorra para a minha salvação, eu te peço, Senhor, me ensina a te amar e te amar cada vez mais, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Percebe, meus santos, o quanto nós precisamos crescer no amor de Deus. E, repito, o período mais propício para isso não é quando nós estamos em paz,
não é quando a nossa vida está tranquila, não é quando tudo acontece de acordo com as nossas expectativas, mas quando tudo parece agitado e contrário a nós. E isso, nós podemos o quê? Nós podemos olhar para o mundo agitado, um período de tantas dificuldades que nós podemos observar, dificuldades no mundo, dificuldades na igreja, e você repete, diz: Senhor, eu creio que Tu estás no comando de todas essas situações, não obstante pareças dormindo, não obstante pareças indiferente a essas dificuldades na igreja. Eu creio, Senhor. Aí você olha para a sua vida, para a sua família, as dificuldades que estão acontecendo na sua vida, na sua família, e você vai fazer essa oração belíssima hoje. Eu convido você que está em casa, pode fazer depois essa oração no silêncio do seu quarto. Vocês que estão aqui na igreja, se puderem, depois da missa, vocês podem se sentar, se ajoelhar. Aqueles que, uma vez comungando com Jesus no seu coração, vão dizer: Senhor, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua bondade na minha vida. E aí você coloca aquela situação difícil, você diz, por exemplo: Senhor, eu estou doente, eu estou com câncer, eu não queria esta doença, mas eu digo: Senhor, eu creio no Teu amor por mim, e eu creio que se Tu permitiste ou me enviaste esta doença, é para o meu bem e para a minha salvação, e não obstante a agitação da minha alma, eu digo: eu creio no Teu amor, Senhor, e eu não quero Te dar essa tristeza, dizendo: Tu não te importas comigo. E você que tem a Deus feito uma súplica há tanto tempo, e suplicado a Deus algo, e esperado com tanta ânsia por alcançar esta graça, você vai dizer: Senhor, mesmo se esta graça eu não alcançar, eu continuarei crendo no Teu amor, porque eu sei que se Tu não me concederes esta graça, é porque Tu me amas, e porque Tu te importas comigo. Percebe que alegria nós daremos ao coração de nosso Senhor, quando nós não chantageamos Deus? Sim, porque às vezes a nossa prece é um tipo de chantagem, né? Senhor, eu sei que Tu me amas, por isso eu te peço isso. Quando você deveria dizer: Senhor, eu sei que Tu me amas, por isso quer me des isso, quer não me concedas, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque Tu és bom, independentemente daquilo que Tu me concedas. Eu sei, meus santos, eu sei que eu digo isso, e eu compreendo que isso exige de nós uma fé grande, uma fé firme, e que nós somos tão cambaleantes, que nós somos tão frágeis. É por isso que nós precisamos voltar o nosso coração para a Virgem Maria. Hoje, sábado, nós somos convidados então a voltar o nosso coração para ela, para aquela que nunca decepcionou Deus, ao contrário dos apóstolos, que na dificuldade eles vacilaram na fé, ao ponto de Jesus dizer o quê? Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Por que sois tão frouxos? Por que sois tão incrédulos, covardes? Ainda não tendes fé? A Virgem Maria, Jesus nunca disse isso. Ela permaneceu de pé aos pés da cruz, e ali, mais do que nunca, creu em Deus e no seu amor esperou, não duvidou do amor de Deus. Peçamos, meus santos, peçamos à nossa mãe, que ela nos ensine a ter uma fé assim. Mas para isso é importante que você aqui hoje, agora, reconheça que a sua fé é pequena, porque se você não se conscientizar da mediocridade da sua fé, você não vai pedir de verdade. Reconheça que a sua fé
é minúscula. Reconheça que você tem fraquejado muitas vezes. Reconheça que você tem ficado muitas vezes aquém daquilo que Deus espera de você. E diga: minha mãe me ensina a ter fé. Minha mãe me ensina a amar Jesus e a alegrá-lo cada vez mais. Eu não quero decepcioná-lo. Eu não quero entristecer o coração dele, como os apóstolos entristeceram, ao ponto dele dizer: como vocês são medrosos, como vocês são incrédulos, como vocês são covardes, como vocês são frouxos. Eu não quero, Jesus, eu não quero, minha mãe, eu não quero dar essa tristeza ao teu filho. Por isso, me ensina a ter fé, uma fé firme, uma fé que seja salvífica para mim, mas também salvífica para os meus irmãos. Uma fé que seja para o meu bem, mas que seja também para o bem daqueles com quem eu convivo. Me ajude, mãe, assim como a senhora ensinou Jesus a dar os primeiros passos e a fazer as primeiras orações, que a senhora me ensine a dar os primeiros passos na fé e a crescer na minha oração de amor, de confiança na bondade, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Meus santos, supliquemos a Nossa Senhora esta graça, e é maravilhoso quando nós pedimos a Deus, a Mãe de Deus, aquilo que Deus e a Mãe de Deus querem nos oferecer. É triste, e com isso já vou terminando, e todos nós acho que temos essa experiência de quando crianças, quando nós íamos pedir algo às nossas mães, que nós sabíamos que elas não queriam dar. A gente insistia, mas lá no fundo a gente sabia: ela não quer me dar isso. E por mais que você chorasse e rolasse no chão, se a sua mãe fosse uma mãe verdadeiramente virtuosa, ela diria não, independente do teatro que você fizesse. Mas quando nós pedíamos algo que ela queria nos dar, com que facilidade nós recebíamos. Pois bem, peçamos à Mãe de Deus fé, que ela nos ensine a ter fé. Peçamos à Mãe de Deus que ela nos ensine a sofrer, para que o sofrimento na nossa vida concorra a um amor maior, para que a vivência, eu não estou dizendo, calma, poderia, tá? Mas eu não estou dizendo que você vai pedir a Nossa Senhora sofrimento. Eu estou dizendo apenas: peça a ela que lhe conceda a graça de sofrer como cristão. Peça a ela a graça de sofrer de tal maneira que você não magoe o coração do filho dela, de nosso Senhor. Então peça a Nossa Senhora fé, peça a Nossa Senhora que ela lhe ensine a sofrer, peça a Nossa Senhora que ela lhe ensine a amar, e não tenha dúvida que essas graças ela quer lhe conceder. Então que hoje, meus santos, neste sábado, dia particular dedicado à Virgem Maria, nós façamos esta prece que alegrará o seu coração e o coração do seu divino Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.